Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos iniciando o nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária, né? Meus amigos, minhas amigas, essa é uma gravação de 2014, o curso nosso foi todo ele revisado, todo ele atualizado. O nosso primeiro curso online foi de 2011, depois nós fizemos um em 2012, fizemos algumas atualizações pontuais em 2013 e agora em 2014 nós resolvemos aí atualizar 100% o curso online, seguindo aí as tendências das principais bancas de concursos, banca do CESP, banca da Sensgran Rio, banca da FCC, banca da ESAF, FUNCAB, qualquer uma dessas bancas aqui. Então você pode ficar absolutamente tranquilo, né? Mas muito tranquilo, que este curso, você pode ter certeza que este curso irá te preparar para o concurso, qualquer concurso onde seja cobrado a parte de orçamento, venha a ser cobrado orçamento, plano plurianual, LDO, LOA, ou enfim, administração financeira orçamentária, cara. Você vai ficar muito preparado com esse conteúdo. O nosso curso terá 25 aulas, tá certo? Terão 25 aulas no nosso curso. Essa é a nossa primeira aula. Essa primeira aula a gente intitula ela como Legislação Aplicável, mas a gente aproveita para fazer uma apresentação para vocês do conteúdo, né? Professor, em relação a esse curso de 2014, em relação ao curso anterior, qual que foi a principal mudança? Gente, a principal mudança desse curso foi já um direcionamento a par e passo do Manual Técnico de Orçamento. Por quê? Porque todas as bancas, principalmente a banca do CESP aí tem priorizado, tem retirado várias questões do Manual Técnico de Orçamento. E você que sabe aí, você que já conhece o LAC Concursos, aqui no LAC Concursos, o professor Luiz Antônio de Carvalho, ele tem um seguinte princípio, o seguinte modelo mental. O aluno deve estudar de onde o examinador retira as questões de prova. Ora, se as questões de prova, a maioria delas de administração financeira e orçamentária, estão sendo retiradas do Manual Técnico do Orçamento, então, professor, aqui, em todas as nossas aulas, nós iremos fazer referência ao Manual Técnico do Orçamento. Tá certo, meus amigos? Então, vamos lá, vamos começar um super curso. Ah, professor, nunca estudei essa matéria. Papo reto. Posso fazer um desafio para você? Lá no final do curso, depois que você assistir todas essas aulas, encaminhe um e-mail para a gente, dizendo se você realmente aprendeu e se você gostou da disciplina. Você pode ter certeza que no final do curso você vai estar gostando da disciplina, pode ter certeza disso, tá certo? É porque nossas aulas, elas têm muita energia, gente, sabe? Sabe por que nossas aulas têm muita energia? As nossas aulas têm muita energia porque o professor adora aquilo que faz, né? Para mim isso aqui não é trabalho, né? Tem um filósofo chinês chamado Confúcio, né? Confúcio, ele diz o seguinte: trabalhas naquilo que gosta, que não trabalharás nenhum dia. Exatamente, tá certo? Então vamos lá, legislação aplicável. Então essa aula eu tenho dois objetivos. Primeiro é que você elabore aí, que você monte o seu caderninho de estudo, de apoio de material de conteúdo, tá certo? Que em todas as aulas nós iremos utilizar esse conteúdo base, tá? E também apresentar aí essa gloriosa disciplina aqui, tá certo? Que é Administração Financeira Orçamentária, né? Eu confesso para vocês que essa aqui é uma matéria que o professor, uma das matérias que eu mais gosto de ministrar. A gente ministra essa matéria aqui desde 2001, gente, desde 2001, né? Tá certo? Então vamos lá. Professor, estrutura do curso, né? Tá aqui para vocês, né? São 25 aulas, tá? Eu vou falar para vocês aqui, isso aqui eu fiz um print da minha pasta, né? Porque o professor, quando vai elaborar um curso, eu gosto de ter uma visão geral do conteúdo. Então esse aqui é o roteiro, isso aqui já é um roteiro que nós elaboramos, que é um roteiro muito bem sucedido, tá certo? Esse curso aqui, ele atende, cara, olha, ele atende inclusive, olha, concursos para a área de controle, tipo Tribunal de Contas da União,
Controladoria Geral da União, a CGU, e entre outros, tá certo? Vamos fazer uma leitura para vocês. Então, no curso, nós teremos 25 aulas que serão distribuídas nas seguintes disciplinas, aliás, seguintes aulas. Primeira aula, noções de planejamento governamental, que é essa aula aqui, que a gente chama de legislação. A segunda, plano plurianual. A terceira, lei de diretrizes orçamentárias, LDO. A quarta, lei orçamentária anual, LOA. Próxima, processo legislativo orçamentário, assunto aí que o CESP e FCC adoram. Vedações constitucionais, artigos 168 e 169 da Constituição Federal, princípios orçamentários, tipos de orçamento, ciclo orçamentário, execução orçamentária, aqui incluindo tanto a execução da receita quanto da despesa, classificação da receita pública, classificação da despesa pública. Esses dois assuntos aqui têm sido assuntos muito recorrentes à prova de concurso, cara, mas cai muito, está caindo muito mesmo, em especial a banca do CESP, regra de ouro, créditos adicionais, dívida pública, fundada, flutuante, sistema do orçamento e planejamento federal, restos a pagar e despesa de exercício anterior, suprimentos de fundo, CIAF, SIDOR, SICAF, programas de governo, noções sobre a lei de responsabilidade fiscal, natureza da dívida ativa e gestão de programas. Então aí nós temos aí 25 super aulas para os nossos alunos aí desse curso de administração financeira e orçamentária, um curso completíssimo. Tá certo? Então vamos lá. Então isso aqui chama-se legislação aplicável, né? Professor, como é que funciona isso? Aqui no Brasil, tá, nós temos aí um princípio de Kelsen, né? Chama-se pirâmide da hierarquia de Kelsen. O que é isso? A pirâmide da hierarquia de Kelsen, ela define o seguinte, ela define a hierarquia da legislação, tá? Ou seja, no topo da nossa hierarquia da legislação encontra-se a Constituição Federal. E claro, né, que a administração financeira orçamentária, quando a gente fala em administração financeira orçamentária, nós estamos falando do que, professor? Estamos falando de duas ferramentas de administração que o Estado utiliza. Nós estamos utilizando a ferramenta do planejamento, tá certo? E, claro, a ferramenta do orçamento. Então, quando a gente fala administração financeira orçamentária, é a noção de planejamento, como que o governo elabora o seu planejamento, tá certo? E como é que elabora o seu orçamento. Lembrando que o orçamento é uma peça que contém a previsão das receitas e a fixação das despesas. Podem ficar tranquilos que no final do curso nós iremos saber tudo sobre isso, né? Então, olha só, vem comigo aqui, cara. Olha só. E o orçamento, professor, e o planejamento, eles são normatizados pela Constituição Federal? Sim, são. Cai em concurso? Claro que cai. Então, o topo, tá certo, do nosso estudo, nós iremos englobar, tá certo, aqui, a Constituição Federal, especificamente os artiguinhos 165 a 169. No final do curso, vocês terão esse artiguinho na cabeça. Em segundo a hierarquia, né, de Kelsen, nós temos, então, a Constituição Federal, iremos abordar os artigos 165 ao 69. Leis complementares também, em especial duas leis complementares. A primeira lei complementar, que é a Lei 4.320, de 64, e a segunda lei complementar é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. Leis ordinárias, decretos, portarias, instruções normativas, né? Essas portarias aqui, um instrumento fabuloso que nós iremos estudar, é o Manual Técnico de Orçamento, tá certo? Professor, eu já quero começar a fazer um mapa mental, eu já quero saber, professor, onde que as questões são retiradas. Então, papo reto com vocês, preste atenção aqui. Para você ficar competitivo, o meu objetivo aqui é deixá-lo competitivo, tá certo? Basicamente, você vai ter que saber esse cara aqui, os artiguinhos, ó, 165 a 169 da Constituição Federal, vai ter que saber a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, e mais o Manual Técnico do Orçamento, basicamente. Cara, basicamente, se você tem essa noção, tá certo, disso, você vai ficar muito competitivo. Então, isso aqui é a nossa referência bibliográfica que nós iremos adotar durante todo esse curso, né? Todo esse curso, legal?
Tá certo? Professor, vamos lá, vamos continuar, claro, né? Então, vamos começar falando cada um desses itens aqui. Então, nós temos o primeiro item, que chama-se Constituição Federal de 1988. Na Constituição Federal, os nossos artiguinhos, os artiguinhos que nos interessam, eles estão previstos, olha só, na seção 2 dos orçamentos, né? Que faz parte do capítulo das finanças públicas e faz parte do título tributação e do orçamento, né? Tributação do orçamento, esse cara aqui inicia, salvo engano, lá no artiguinho 155 e vai até 192, salvo engano aí, né? Professor, você sabe de cabeça aí, rapaz, eu estudei tudo isso aí, cara, sei de cabeça, né? Lá na Constituição Federal, então, é um grande instrumento de estudos nossos, onde o examinador retira as questões. Podem ficar tranquilos, isso aqui é uma aula introdutória. Nós vamos estudar aqui, ó, o artigo 65, fundamental. Dificilmente você vai fazer uma prova de concurso público, papo reto com vocês, que eles não irão cobrar, pelo menos, uma questão do artiguinho 65. Sabe por quê? Porque o artiguinho 65 faz a previsão dos instrumentos de planejamento governamental, que é a base da disciplina administração financeira orçamentária. Então, nós vamos estudar esse cara em detalhes, claro que nós iremos, né? Então, o artiguinho 165 da Constituição Federal faz a previsão dos instrumentos de planejamento governamental. Quais são os instrumentos aqui? O primeiro sujeito é o plano plurianual, o segundo sujeito é a lei de diretrizes orçamentárias e o terceiro orçamento chama-se lei orçamentária anual. Podem ter certeza que a administração financeira orçamentária irá circular entre esses instrumentos. Por isso que o artigo 165 ele é fundamental em nossos estudos, né? Tem mais, professor? Tem o artiguinho 66. O artiguinho 66, ele vai falar o seguinte. Primeira coisa, antes de explicar 166 para vocês, vamos lá. Pergunto para vocês, gente, quais são os instrumentos de planejamento governamental? Você já tem que saber na lata. Plano plurianual, que é o PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LOA, e o terceiro instrumento é a LDO. Vocês podem ficar muito tranquilos que vocês irão saber a inter-relação entre eles. Pelo presente momento, eu só quero que você saiba o seguinte, que são esses três instrumentos, PPA, LDO e LOA. Bacana, ok, legal, memorizou, vamos lá, de novo, PPA, LDO e LOA. Tá? E esse curso que a gente está fazendo para vocês aqui, vocês podem ter certeza que ele atende tanto o iniciante quanto aquele aluno que está mais avançado. A gente vai atender todos esses públicos. Aí o seguinte, esses três caras, o PPA, a LDO e a LOA. Eu pergunto, qual que é a natureza jurídica desses instrumentos? Gente, a natureza jurídica desses instrumentos, eles são o quê? São leis. É uma lei que cria o PPA, é uma lei que cria a LDO e uma lei que estabelece a LOA. São leis, não é isso? Como são leis, precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional, pelo povo, não é isso? Congresso Nacional, no caso da União, Assembleia Legislativa, no caso dos estados, e câmaras municipais, no caso das prefeituras, né? Então, só que essas leis, prestem atenção, elas passam por um rito especial, um processo legislativo especial, que esse processo legislativo especial está consagrado no artigo 66. Dezenas e dezenas de questões de concurso, o examinador quer saber essa particularidade do processo legislativo especial que vai constituir as leis dos instrumentos do planejamento federal, governamental. Fechou? Professor, e o artigo 67? Cara, o artigo 67 é o artigo da exceção, da proibição. Ele vai trazer o quê? As vedações, aquilo que são proibidos às leis orçamentárias. Cara, é incrível, né? É incrível. Você tem que começar a fazer esse curso e colocar algumas coisas na sua cabeça, cara. O examinador ama, adoram, todos os examinadores adoram duas coisas. Primeiro, novidade. O que é novidade? Aquilo que é novo, tá certo? Uma alteração na legislação, etc, etc. Então, o examinador adora a novidade. E segundo, o examinador adora cobrar vedações. O examinador adora cobrar aquilo que é proibido. Então, artigo 67, muito importante
tá certo? Ele vai estar cobrando aquilo que é proibido, as vedações, as leis orçamentárias, né? Artigo 68, ele vai tratar da programação dos duodécimos dos órgãos e poderes. E, finalmente, o artigo 69 vai estar tratando aí da principal despesa pública da administração pública, que são as regras sobre despesa de pessoal. Então, isso aqui é o arcabouço constitucional que vai nortear toda a disciplina de administração financeira orçamentária. Professor, tem mais um dispositivo constitucional? Tem. Nós vamos estudar? Vamos. Qual que é? É o artiguinho, aliás, é lá o ato das disposições transitórias constitucionais. Nós vamos estudar já aí nas primeiras aulas, né? Professor, ok. Então, Constituição são dois assuntos, sim. Ok, vamos lá. Primeiro assunto, na Constituição, artiguinho 65 ou 69 da Constituição. Professor, outro artiguinho da Constituição, vai lá no ato das disposições constitucionais transitórias, artiguinho 35. Então, nós temos na Constituição, basicamente, apenas 6 artiguinhos para estudar, né? 6 artiguinhos para a gente estar estudando. O primeiro artiguinho, já falei, artigo 65, o segundo artiguinho, o artigo 66, o 67, o 68, o 69 e o artiguinho 35, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Fechou? Ok. Professor, depois disso, eu lembro muito bem que o senhor colocou lá, olha só, a hierarquia das leis, né? Então, primeiro, nós vamos estudar esse cara aqui, né? Que é a Constituição, claro, né? Que a gente tem uma sequência já bem pré-determinada. Leis complementares, né? Quem que falou que seriam leis complementares? Lá no próprio artiguinho 65. Diz o seguinte... A parágrafo 9. Cabe a lei complementar, leis orçamentárias, considerando que a LC, cabe a lei complementar, 2 pontos, ou seja, qual lei que é essa? Né? Lembre-se que a Constituição de 88, a Constituição data de 1988, né? De 1988 que data a Constituição Federal. Então é o seguinte, se a Constituição Federal data de 1988, eu quero saber que lei complementar é essa. Aí eu falo para vocês, a lei complementar que trata o artigo 65 de parágrafo 9º, ela ainda não foi editada. Ela ainda não foi editada, tá certo? Ela não foi editada ainda, e ocorreu o instituto da recepção, ou seja, essa lei que trata aqui é a Lei 4.320 de 1964. Então, aqui para vocês, essa aqui é o segundo dispositivo, a segunda lei. Nós não vamos ter uma lei somente da Lei 4.320. Esse assunto da Lei 4.320, ela estará distribuída em todo o nosso curso. Então, nós vamos atender toda essa lei aqui durante o curso. Quando a gente falar lá de orçamento, princípios orçamentários, o que tiver nessa lei aqui, receita orçamentária, a gente vai estar buscando o quê? Vamos buscar os conteúdos da lei. Professor, qual outra lei complementar que nós temos? É a Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar, 101 de 2000. Professor, esse cara aqui não tem o tal do C de complementar. Positivo, ele não tem o C de complementar, tá? Ele é o quê? É uma lei ordinária, mas essa lei ordinária, ela foi recepcionada pela Constituição Federal, tá certo? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis, e eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.